Alô, alô, moçada! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Giuliano de Biologia. Ó, eu vou gravar esse vídeo para vocês. Já vou pedindo desculpa que eu tô de óculos escura porque tem umas bactérias. Eu tive um punhado de bactérias nos meus olhos aqui e eles ficaram todos vermelhos. Está muito irritado e eu vou ter que gravar esse vídeo de óculos escuro, senão eu não vou ficar lindo para vocês, beleza? E por falar em bactéria, o nosso tema do nosso vídeo de hoje são bem elas, correto? Nós vamos falar um pouquinho sobre as bactérias com vocês. Pessoal, primeiro, as bactérias são organismos que pertencem ao grupo chamado de Reino Monera. Reino Monera são indivíduos unicelulares, ou seja, compostos por apenas uma única célula, e esta célula, pessoal, ela não forma tecidos, ela não forma nada muito grande, não. É uma única célula isolada. Às vezes as bactérias até se unem e formam colônias, né? Passam a viver juntas, mas cada uma é uma única célula, um único organismozinho ali separado, tá bom? Quando se fala em bactéria, logo se lembra de doença. Olha só meus olhos. Olha como eles estão vermelhos aqui, ó. Tá vendo? Por causa de bactérias. Geralmente, a primeira ideia que se vem de bactéria para nós é que eles são causadores de moléstia, é que são organismos que causam inúmeras doenças. Mas será que é isso mesmo, professor? Será que é isso mesmo, tio? Olha, moçada, muitas bactérias causam doenças, mas não são todas. E a gente não pode generalizar, tá bom, moçada? Eu não posso falar que todas as bactérias que existem por aí são causadoras de doença. São a minoria que são, correto? Vamos lá. As bactérias, além de unicelulares, ou seja, de ter uma única célula, elas podem ser heterotróficas ou autotróficas. O que quer dizer isso, tio bonitão? Bactérias autotróficas são bactérias capazes de produzir, de sintetizar o seu próprio alimento. Elas funcionam mais ou menos como uma árvore. A árvore faz fotossíntese, não faz? Tem bactéria que faz, mas tem bactéria que faz quimiossíntese também, certo? E tem bactéria que é heterotrófica, que funciona como nós animais, ou seja, são bactérias que precisam de comer algo, certo? Elas não são capazes de produzir no corpo dela o próprio alimento. Beleza, moçada? Beleza, Criusa? Pois é. Então vamos lá. Essas bactérias, elas foram, ao longo da história, causadoras de um monte de doença que tiveram por aí, certo? Um monte de doença conhecida e que vocês, que a gente vai falar mais adiante, foi e ainda é causada por essas bactérias, certo? Esse dia me perguntaram, professor, o coronavírus é uma bactéria? Claro que não, moçada. Coronavírus é um vírus, a bactéria é um outro ser, né? É um outro reino que, inclusive, é mais evoluído do que os vírus. A gente já havia falado numa aula anterior que existem vírus que vivem dentro de bactérias. Só para vocês terem uma ideia de como o grupo das bactérias é um grupo muito mais evoluído do que o grupo dos vírus. Beleza? Galera, com relação às bactérias, existe uma diversidade muito grande, certo? Muito grande. Professor, existe bactéria boa? Me dá um exemplo de uma. Existem várias, muitas bactérias que são boas. Por exemplo, existem bactérias que são utilizadas no tratamento de esgoto, certo? E essas bactérias são muito importantes. Existem bactérias que são utilizadas na indústria alimentícia, e a gente produz um monte de alimentos através delas, e elas também são muito importantes, correto? Mas é claro que existem bactérias que causam um monte de doença. Como é que é a reprodução das bactérias? Galera, a reprodução das bactérias é muito simples. A reprodução pode ser por uma divisão simples. Imagina que a minha mão é uma bactéria. Imagina que essa bactéria está vivendo no meu dente aqui, ó, é a bactéria causadora da cárie dentária. Como ela está na minha boca, ela tem água e alimento disponível o tempo todo. Como a vida dela está muito fácil aqui dentro, ela simplesmente se parte ao meio, tchum, e dá origem a duas novas bactérias. O problema é que, como essas bactérias vieram de uma que estava aqui, elas são idênticas. E isso, do ponto de vista biológico, não é muito vantajoso, se é que vocês me entendem. Professor, mas bactéria também cruza?
Mais ou menos. Mas bactéria também pode reproduzir de maneira sexuada. Pode ser que aqui, ó, tenha uma bactéria e aqui tenha outra bactéria. E pode ser que essas bactérias elas troquem material genético, certo? O material genético sai de uma e entra na outra, e a partir daí elas se dividem logo em seguida e vão dar origem a novas bactérias. Essas bactérias novas, elas vão ser muito, mas muito mais resistentes do que aquela bactéria que simplesmente se dividiu, certo? Muito mais resistente. E essas bactérias, elas podem ser preocupantes, porque à medida que elas vão aumentando, elas vão tendo variabilidade genética. Quer dizer que essas bactérias vão modificando, elas vão ficando diferentes umas das outras e evoluindo, né? Então isso é algo complexo e é algo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Não na aula de hoje, mas a gente vai falar. Tá bom, moçada? Professor, quais são as doenças mais comuns causadas por bactérias? Ó, botulismo, a cólera, a coqueluche, a difteria, a hanseníase ou lepra, a meningite, tuberculose, tétano, sífilis, lectospirose, alguns tipos de pneumonia. Então existe um monte de doença mesmo que são causadas por bactérias. Mas aqui nessa aula de hoje eu vou falar especificamente só de uma, que é a tuberculose. A tuberculose é uma das doenças que mais mata no mundo hoje, certo? Ela faz parte de um grupo que a gente chama de Big Killers. São as 3 doenças matadoras que mais matam no mundo. Primeiro é a AIDS, a nível de curiosidade. Segundo, a tuberculose. E a terceira, a malária. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, causada por uma bactéria que ela geralmente é transmitida pelo ar. Como pelo ar, professor? Quando eu espirro, muito parecido com o que vocês estão vendo do coronavírus aí. Geralmente você espirra, você tosse, sai alguns fragmentos, um pouquinho de saliva, um pouquinho de matéria, de líquido corporal contaminado do seu corpo. O coleguinha que senta do seu lado respira e essa bactéria acaba entrando no corpo do indivíduo. Essa bactéria se aloja nos alvéolos pulmonares, né, se aloja no seu pulmão e causa uma infecção que pode te levar à morte. Olha, provavelmente nas aulas de português vocês já ouviram falar de um monte de gente bem famosa que morreu de tuberculose, José de Alencar, certo? Um monte de poetas excepcionais morreram de tuberculose, porque geralmente a tuberculose ela era uma doença considerada uma doença noturna, uma doença poética. Geralmente os boêmios saíam à noite, pegavam chuva, pegavam sol, bebiam muito, a imunidade ficava baixa, conviviam em locais tumultuados e pegavam essa doença. Professor, e hoje, esse BK, bacilo de Koch, causador da tuberculose, ele ainda é muito comum? Mais ou menos, certo? Mais ou menos. Muitos países já está bem controlado, mas em muitos países não está controlado não. Por isso que ela é a segunda doença que mais mata no mundo. Só no Brasil a tuberculose mata um Maracanã cheio por ano. O Maracanã comporta 70 mil pessoas, certo? Então, e professor, e quais são os sintomas dessa doença? Geralmente tosse, uma tosse com um catarro, né? Uma tosse sobrecarregada, uma tosse geralmente um pouco mais violenta, pode causar essa tuberculose. Geralmente é um sintoma da tuberculose, me desculpa, viu? Que causa a bactéria, o te errou. Então, essa tosse com catarro prolongada por mais de 2 semanas, e geralmente a tosse sai um pouco de sangue, é importante que a gente consulte um médico. É muito importante que a gente vá no médico, certo? E o tratamento? Tem. Ele dura 6 meses, beleza? A gente passa 6 meses tomando antibiótico, porque é uma bactéria muito forte. Professor, a nível de comparação, sim, uma infecção de garganta ou uma infecção nos olhos, como o tio está aqui agora, que também é causada por bactéria, ela dura em média 3 dias de medicamento. E a tuberculose dura em média 180 dias. Isso porque o bacilo de Koch, a bactéria causadora da doença, ela está num nível assim extraordinário de evolução, certo? Ela é uma bactéria muito resistente. A tuberculose é a doença que mais mata carcereiros no Brasil, que mais mata carcereiros e presos,
certo? As pessoas geralmente que estão confinadas numa penitenciária, geralmente estão muito sujeitas ao contágio da tuberculose. E geralmente a tuberculose também mata pessoas que têm AIDS. Muitas das pessoas que são portadoras do vírus HIV podem contrair a tuberculose e quando contrai, geralmente essas pessoas morrem, porque estão com a imunidade muito baixa. Olha, eu gostaria de falar de um monte de doenças para vocês, de um monte de bactéria para vocês, mas de toda forma eu estou dando essa pincelada. Eu vou colocar esse vídeo para vocês, eu vou colocar um texto também no nosso material para vocês. Eu vou colocar um outro vídeo mais bem trabalhado, porque o tio está aprendendo a fazer esses vídeos ainda e algumas questões para vocês responderem. O meu telefone todos vocês já têm, então se vocês precisarem de entrar em contato, pode entrar em contato. E a partir daí, o tio está à disposição. O tio gosta de biologia. Vocês não estão entendendo tanto que o tio acha bom biologia e gosta de dar aula. Então, se tiverem dúvida, entre em contato, tá bom? Então, essa pincelada, foram apenas 10 minutos sobre bactérias, ela vai servir e vai auxiliar vocês a desenvolver um pouco do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o tio. Galera, um beijo no coração, o tio ama vocês. Estamos todos na torcida para esse coronavírus aí ir embora, né? Esse vírus, a gente descobriu uma vacina, descobriu um remédio bacana, para que a gente possa voltar tudo à normalidade. Um abraço, um beijo do tio e um ótimo final de dia para vocês.